Hoje é domingo de Santa Ceia, hoje é domingo importante e nós começamos o mês de março. Tivemos uma escola dominical também bastante abençoada pela manhã, não foi, gente? Quem estava aqui de manhã? Se você não tem vindo na escola dominical, você tem perdido muito, porque nós temos estudado ou nos aprofundado em assuntos tão importantes. E hoje de manhã começamos falando sobre o que Deus nos entregou como tema para esse mês. Todo tempo nós estamos buscando a Deus para direções específicas, para coisas que nós precisamos nos posicionar em Deus. E no final do mês passado, o Senhor nos deu um direcionamento de que esse mês de março seria um mês de portas abertas. Você ouviu o que o Senhor disse? Deus disse para nós que esse mês de março seria um mês de portas abertas. Posso profetizar isso sobre a sua vida aí? Um mês de portas abertas, portas que se abrem sobre você. E nós começamos a tratar sobre as portas. Falamos nessa manhã sobre uma das portas que Deus teve que fechar outras portas para manter uma aberta. Porque é sempre assim, Deus muitas vezes, nem toda porta que se abre é uma porta de Deus para nós. E nem toda porta, irmãos, que se abre é uma porta de Deus. Nem toda porta que se fecha é sinal de que alguma coisa ruim vai acontecer. Pelo contrário, muitas vezes portas se fecham na nossa vida. Nem toda porta aberta é de Deus e nem toda porta fechada é do diabo. Entenda isso na sua caminhada com Deus. A gente precisa ter clareza, discernimento espiritual para entender que as portas abertas de Deus é o Senhor que vai fazer a gente passar por elas. E o Senhor vai nos dar direcionamentos, discernimento espiritual para entender qual é a porta de Deus para a nossa vida. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um tempo, se você ligar a televisão, se você estiver antenado naquilo que está acontecendo à sua volta, você pode perceber que algumas coisas estão acontecendo à nossa volta que demandam toda a nossa atenção, que vão fazer com que a gente preste atenção no que o Senhor está fazendo, no que o Senhor está operando. E se você perceber um pouquinho aquilo que está acontecendo à nossa volta, se você perceber um pouquinho de mundo espiritual, das coisas que estão acontecendo, você vai entender que esse é um tempo propício onde Deus está se movendo sobre a terra. Deixa eu repetir isso para você. Esse tempo que nós estamos vivendo, com toda essa loucura que nós estamos presenciando, é um tempo onde Deus está se movimentando sobre a terra. Profecias bíblicas estão vindo à tona. Coisas assim que a gente nunca pensou de viver na nossa geração estão acontecendo, marcando essa geração e anunciando aquilo que está na palavra de Deus. Eu não estou dizendo, irmãos, que o que está acontecendo é o fim, mas o que eu estou dizendo é que pelo menos aquilo que está acontecendo está apontando para o fim. E sabe, se a gente sabe que essas coisas estão apontando para o fim, não adianta a gente ficar desesperado, com medo, sentindo calafrios, porque agora o que está acontecendo? O mundo vai acabar, Jesus vai voltar, e a gente fica desesperado. Meu irmão, se a gente sabe que isso está apontando para o fim, o que essas situações têm mudado no nosso dia a dia, tem mudado na nossa perspectiva do cotidiano? O que a gente tem feito diferente quando a gente olha para essas coisas acontecendo? Será que a gente ainda pensa que está lá longe? Depois de 2 anos de pandemia, depois de tantas coisas que estão acontecendo aí, é óbvio que há uma grande mudança, há algo muito grande que até foge da nossa compreensão humana. Nós não temos todos os detalhes, nós não sabemos o que realmente está por trás disso tudo, mas nós podemos perceber que algo está acontecendo. Um tempo de crises sanitárias, crises econômicas, guerras, tantas coisas aí que estão nos despertando para olhar, e tudo isso, irmãos,
é a palavra de Deus. Se você, essa semana eu estava meditando no livro de Ezequiel, capítulo 37 a 39, eu aconselho você a ler também. Lá está descrito tudo que a gente está vivendo agora. O príncipe de Ros é a derivação de onde vem a palavra Rússia, o nome Rússia vem daí. O príncipe de Ros que se levanta, e o Senhor diz: você que vem do norte, eu vou pegar um anzol e vou pegar você pelo queixo, e eu vou conduzir você para fazer o que eu quero. Você não vai ter sucesso nas suas ações sozinho, eu estou no controle. Deus falando para o príncipe de Ros. Ali é ao príncipe, ao rei do leste, né? E aí os teólogos vão dizer a China, hoje a China representada. Você vê que tudo isso que a gente está vivendo hoje, de tantas coisas que a gente está passando, ao reino da Pérsia, o Irã, a maior força do islamismo mundial, a Síria, vizinha de Israel, personagens que já estão ali no texto bíblico, que já está claro, meu irmão, que vai acontecer. Um dia esses reinos se voltarão contra Israel, e já está bem próximo. Se você está acompanhando os noticiários, você vai ver que esses reinos, o reino de Ros, o príncipe de Ros, o príncipe da Pérsia, o reino do leste, virão num lugar chamado Gog contra Israel, e ali o Senhor se manifestará. Olha, meu irmão, está chegando esse dia onde essas forças, e eu não estou falando aqui do povo dessas regiões, o povo da querida China, o povo da querida Rússia, o povo de Irã, não estou falando do povo, estou falando dos espíritos malignos que agem através da liderança desses países, para se levantar, para estabelecer. Nem sei se eles sabem que eles estão fazendo aquilo que é profecia bíblica, mas uma coisa é, meu irmão, esse livro aqui é verdade, e o que está escrito aqui há de acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para você: o livro de Apocalipse não é livro de terror, não é livro para a gente olhar e dizer: ai, estou tremendo na base porque o negócio está muito feio. Não, meu irmão, é nesse livro aqui que está a nossa maior vitória, porque quando se levantarem contra Israel, o leão da tribo de Judá há de se levantar, e ele há de vir lutar pelo seu povo, e ele há de governar e pisotear a cabeça do inimigo e lançá-lo no fogo eterno. Meu irmão, a vitória é garantida. Houve um dia, uma pessoa chegou para uma criança, e essa criança estava lendo o livro, e era um livro de muita violência, um livro muito violento. E aquela criança estava lendo o livro, e o homem disse para aquela criança: você não pode ler esse livro é muito violento, tem muita coisa aí que acontece com esse mocinho nesse livro, ele passa por muitas coisas erradas. E aquela criança olhou para aquele homem e disse assim: não tem problema, tio, eu já li a última página e no final ele vence. Meu irmão, eu já li esse livro e no final Jesus vence. Tem tanta coisa, irmãos, que às vezes a gente fica apreensivo. Deus está se movendo, Deus está fazendo alguma coisa, abrindo portas para agir de maneira poderosa. Meu irmão, a Bíblia diz que é nesse tempo de guerras, de tantas coisas, de coisas que a gente viria acontecendo, profecias que se cumpririam, que também o Senhor derramaria sobre nós do seu Espírito. Está para vir um grande avivamento sobre nós. O anticristo não vai reinar, porque o Espírito de Deus segura o espírito do anticristo. Enquanto a igreja estiver se movendo, ele não pode fazer nada. No dia que o Senhor tirar a igreja, ele há de se manifestar. Mas enquanto eu e você estivermos aqui, há uma porta e uma oportunidade de sermos agentes de Deus. Eu nem sei porque eu estou falando isso tudo, mas parece que nesses dias a gente vai ficando tão apreensivo, amedrontado, olhando para as nossas coisas. Mas eu vim aqui da parte de Deus dizer que o Senhor está trabalhando, que Deus está trabalhando, o Senhor está agindo. Em tudo isso Deus tem uma missão, há de se cumprir. Vai vir por China, por Rússia, vai vir por guerra, vai vir por pandemia. A gente já viu isso aí, não é? A gente fica tão assim alerta que às vezes a gente esquece. A gente teve um precursor do que seria a marca da besta nesses tempos. A igreja fica meio atordoada. Preste bem atenção, irmãos, entenda isso.
porque eu nem leio o texto bíblico, mas já estou pregando para você. Você está recebendo aí? Às vezes a gente fica tão apreensivo, amedrontado, a gente fica tão atordoado, porque a gente não conhece a palavra de Deus. A gente teve um precursor da marca da besta. Eu tive viajando para fora do Brasil, e se alguém que não tivesse tomado vacina, não sou contra a vacina, tomei a vacina, não tenho problema, entendo que ainda tem gente boa querendo o melhor para nós, médicos sérios, que amam vidas, mas ficou uma coisa assim, que se a gente não tivesse, não poderia entrar em lugares, não poderia fazer coisas, nós teríamos sido blindados. Eu estava fora do país e tinha lugares que a gente não podia entrar para comer, porque a gente não tinha um passaporte da vacinação. Então a gente ficou privado. É aquela coisa, se você tiver a marca, você faz negócio, você vem. Não estou dizendo que essa é a marca, mas já foi um bom precursor para saber como que a gente vai agir quando a gente não tem. A gente precisa estar alerta, irmãos, porque eu e você temos uma cidadania que é eterna. Nós pertencemos a um reino que age com poder. O poder de Deus se manifesta através de nós. Nós não podemos encarar tudo como natural, porque nós não somos naturais. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Não estou dizendo que a vacina ou qualquer coisa dessa é nada disso, mas já foi. Nem sei se as pessoas que fizeram isso tinham ideia disso, mas é bíblico. Um dia eu e você já lemos nessa palavra como que vai ser, as coisas que a gente vai ter que submeter para poder, e às vezes a gente fica nesse nada a ver, e a gente fica se submetendo, e facilmente a gente se amedronta e tira a nossa posição em fé, a gente se afasta do Senhor, não se aprofunda em Deus, a gente fica meio inerte, meio aéreo. E esses tempos são tempos onde o Senhor está chamando a igreja para se posicionar. Deus está dizendo: eu estou colocando uma porta aberta à sua frente. Você é fraco, você não consegue, mas sou eu que abri essa porta. E quando eu abro, ninguém fecha. E sou eu que vou fazer você passar por ela. Porta fala de oportunidade, sair de uma dimensão para outra. E nós, como igreja do Senhor, nesses últimos tempos, temos que perceber que Deus está trabalhando. E qual é a expectativa de Deus nesse culto de Santa Ceia? Eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Falei isso tudo para falar isso. Qual é a expectativa que Deus tem a respeito de nós quando Ele está trabalhando na terra? Diga comigo: Deus está trabalhando. E Ele tem uma expectativa. Abra comigo a sua Bíblia lá em Juízes, no capítulo 5. Juízes, capítulo 5. Me desculpem, irmãos, hoje eu estou numa veia profética. E eu quero trabalhar nesse assunto, porque isso está mexendo comigo. Juízes, capítulo 5. Abra comigo. Eu vou ler alguns versículos, porque eu quero chamar a sua atenção para um princípio que está aí no meio desse capítulo. Então aguente firme, porque nós vamos passear por alguns versículos. Juízes, no capítulo 5, a partir do versículo 4. Vamos começar pelo 4. E diz assim: Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Eu estou lendo certo? Não, né? Estou lendo 4. 5, 4. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas, os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai, diante do Senhor Deus de Israel. Pula para o 7. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe de Israel. Pula para o 9. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Agora pula lá para o versículo 20, que diz assim: desde os céus pelejaram as estrelas contra Cícera, desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Quizon
os arrastou, Quizon o ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma firme. Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Agora tudo muda. A partir do versículo 23, tem uma chave aí que muda, porque aparece um personagem e algo curioso nesse texto. Olha lá o versículo 23. Amaldiçoai a Meróis, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai duramente os seus moradores. Por quê? Porque não vieram em socorro do Senhor, em socorro do Senhor e dos seus heróis. Pai, nos ajuda, por favor, a desvendar os teus mistérios nessa noite, a entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, e desperta a nossa alma, desperta o nosso espírito. Senhor, desperta a tua igreja para esse tempo de batalha. É o que nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar. Pastor, que texto é esse que o senhor está lendo? Meu Deus, eu nunca li isso. Talvez você não tenha lido, mas esse é um cântico de Débora. Aqui está relatando a guerra de um dos grandes inimigos de Israel e do mundo inteiro. Cícera era um rei que estava vindo para destruir com os reinos da terra. Um grande líder que vinha para derrotar com tudo. E o povo de Israel enfraquecido, Débora procura alguém para lutar com ela, não encontra, então ela se levanta como mulher. É a primeira vez que você vai ver uma mulher se colocando num lugar, nessa posição, porque não havia quem lutasse. Então ela diz, eu não posso ficar à toa, eu não posso ver essa destruição toda que está acontecendo e ficar de qualquer jeito. Deus está fazendo algo e eu preciso cooperar. Se você for ler aqui o cântico de Débora com calma, você pode ler na sua casa, mas a partir do versículo 2 diz que as pessoas se voluntariavam, se ofereciam voluntariamente. O versículo 2 do capítulo 5 diz, desde que os chefes se puseram à frente de Israel, e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ou seja, desde que quando Deus começou a se mover contra aquela ação de Cícera, o povo se levantou voluntariamente e começou um conjunto de coisas a trabalhar em favor daquela guerra. Se você prestou atenção na leitura, eu não sei se você conseguiu captar, porque às vezes a gente fica meio perdido nessas leituras assim, mas eu vou te ajudar a perceber algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, no versículo 4, quando Deus sai para pelejar contra aquela guerra, a terra treme. Você imagina a terra, ela poderia dizer assim, eu não tenho nada para oferecer, eu não sei pegar em armas, eu não posso fazer nada, mas se o meu Deus, que começou essa guerra, que me liberou uma palavra, e eu fui formada, o meu Deus está guerreando, o que eu posso fazer é chacoalhar um pouco para destruir as ações do inimigo que vem. Então a terra se estremece. Vai dizer também que as nuvens se derramaram, ou seja, enquanto o Senhor estava trabalhando, não só a terra está cooperando tremendo, mas as nuvens resolveram se juntar ao Senhor e derramar água. Imagina nuvem batendo com nuvem, raios, trovões, névoa, aquilo que estava vindo contra o inimigo. Eles disseram, se o meu Deus que liberou a palavra da sua boca e nos formou, está fazendo algo, nós temos que nos envolver diante disso. Nos versículos que se seguem, diz que as montanhas se esconderam, se derreteram. Elas disseram assim, os inimigos não vão nos usar para ficar se escondendo atrás de nós, nós vamos nos curvar, nós vamos derreter. Se tiver que abrir um buraco e a gente se encaixar, eu não posso fazer muito, mas se eu puder cooperar com meu Deus nessa guerra, eu não vou ser esconderijo de inimigo nenhum, eu vou ficar aqui à espreita. Olha só, Débora se levanta e diz, já que não tem ninguém, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, as mulheres são muito importantes na casa do Senhor. Porque elas são importantes? Porque quando elas veem uma necessidade, elas querem cumprir o propósito de Deus, elas pulam na frente. É por isso, meu irmão, que às vezes quando tem um homem fraco, um homem que às vezes não se posiciona, muito cuidado, porque homem fraco atrai mulher forte. Aí o que acontece? O homem é fraco, meio bananão, não faz nada, a mulher toma frente, resolve, fala, porque mulher é forte. Mas cuidado, mulher, cuidado, porque às vezes você foi chamada para submeter, e às vezes é nesse ponto que você tem pecado. Mas aqui a gente vê Débora dizendo, olha, eu não tenho com quem lutar, eu não tenho o que fazer, mas eu não vou deixar minha nação sem mãe.
Se alguém tiver que se levantar, eu me levantarei, eu serei mãe desses exércitos. Até as mulheres começaram. No povo de Israel, isso era muito incomum, não era uma coisa normal. Mas se não havia ninguém, Débora está dizendo: se o meu Deus está trabalhando, eu não posso deixá-lo sozinho, eu preciso unir forças com o meu Deus. Se eu só posso cantar, eu vou escrever um cântico, eu vou fazer qualquer coisa, mas eu não vou deixar o meu Deus sozinho nessa. Versículo 9 diz que os reis se levantam junto com a ação de Deus, os líderes começam a ajudar. As estrelas, os versículos que nós lemos, diz que as estrelas das suas órbitas, você imagina, não havia GPS naquela época, não havia o Waze, não havia o Google Maps, não havia nada disso. Como que eles se orientavam? Lembra dos magos do Oriente? Olhando para as estrelas, sabiam onde ir, o que fazer, mas as estrelas disseram: nós vamos confundir os nossos inimigos. Você já viu aqueles filmes de desenho animado, onde de repente aqueles seres inanimados na floresta, todo mundo começa a agir, e aí entra um inimigo, e aí a árvore faz, a planta faz, o rio faz, todo mundo empurra um para o outro, não deixa passar aquele inimigo. É isso que está acontecendo aqui. Quando Deus está saindo para guerrear, meu irmão, ninguém fica inerte, ninguém fica parado. Se Deus está fazendo alguma coisa, o que eu posso fazer, eu vou fazer. Mas no versículo 23 tem alguma coisa aqui errada, porque um anjo de Deus aparece e libera uma maldição. E ele libera uma maldição. Põe para mim o versículo 23 de Juízes 5. Ele libera uma maldição. Ele aparece e diz: amaldiçoai uma tribo chamada Meróis. Meróis precisa ser amaldiçoada. Meróis não vai receber a bênção de Deus. Amaldiçoa, mas não amaldiçoa de qualquer jeito, amaldiçoe duramente os seus moradores. Por quê? Por que Meróis está sendo amaldiçoada? Por que todo mundo está trabalhando? Os rios estão transbordando para ter o inimigo, as estrelas estão caindo, as coisas estão fazendo, todo mundo está trabalhando, mas Meróis recebe uma maldição. Por quê? Porque não vieram em socorro do Senhor, em socorro do Senhor e dos seus heróis. Há uma maldição liberada para inatividade. Quando todo mundo está trabalhando, Meróis está de mão no bolso, indiferente, olhando tudo acontecer e dizendo: nada disso tem a ver comigo, nada disso me atinge, eu já estou fazendo a minha parte, estou cuidando do que é meu, eu não quero saber de mais nada. E porque ela está olhando para si e não olhando para o que o Senhor está fazendo, um anjo é liberado para amaldiçoá-la. Meu irmão e minha irmã, no nome de Jesus, entenda o que o Espírito está dizendo à igreja nesses dias. Há uma maldição que é liberada sobre nós. Há uma maldição que é dispensada sobre todo o espírito de inatividade. Deus, nesses últimos dias, está buscando uma igreja que marcha junto com Ele, que trabalha junto com Ele, porque no reino de Deus não há neutralidade. Entenda isso. No reino de Deus, Mateus 12, ou você ajunta ou você espalha, ou você trabalha com Deus ou você trabalha contra Deus. Esses são os dias, irmãos, em que todo espírito de letargia, nós estamos olhando o que está acontecendo à nossa volta. Os céus declararam guerra contra todo espírito de prostituição, contra todo espírito de divórcio, contra todo espírito de incredulidade. Os céus declararam guerra contra aqueles que estão aprisionando pessoas com vícios. Os céus declararam guerra contra tudo que se levanta contra o mover do Senhor, contra o espírito de violência dessa cidade. Deus levantou guerra aqui em Tanguá contra tudo aquilo que quer bloquear o mover de Deus. E se eu e você fizermos como Meróis, está todo mundo contribuindo, está todo mundo fazendo, cada um fazendo o que pode, mas Meróis não. Meróis está parado, inerte, indiferente, dizendo: não posso, não sei, não consigo.
Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: você pode, você sabe, você consegue, porque o Espírito do Senhor é com você. Todo mundo está envolvido. O nosso maior problema nessa igreja da última geração não é contra o pecado. Nosso maior problema nessa igreja da última geração não é contra uma sociedade corrupta. O nosso maior problema da igreja dessa última geração é uma falta de caso, de interesse, uma pasmeira, uma falta de atividade, não digo no ativismo, mas de atividade, de envolvimento, de compromisso. A Bíblia diz, lá em Mateus no capítulo 25, Mateus 25 vai dizer que para você ir para o inferno, você não precisa fazer nada. Para ir para o inferno não precisa fazer nada. A parábola é clara. Jesus contando disse que um senhor deixou 5 talentos para um, 2 para outro, 1 para o outro. O de 5 multiplicou para 10, o de 2 multiplicou para 4, e o de 1 fez o que com o talento? Nada. Lá no versículo 26 do capítulo 25 de Mateus, ele diz: você é servo iníquo, mau, você é servo infiel, porque você não fez nada. Você quer agradar o inferno, meu irmão? Não faça nada. Quer agradar o reino das trevas? Não faça nada. Preocupe-se só com as suas coisas. Preocupe-se só com aquilo que te interessa. Você quer hoje contribuir e marchar com a igreja que caminha vitoriosa sobre o inferno? Meu irmão, dê o braço a Jesus e diga: conta comigo, Senhor. Eu não vou sair da permanência, porque uma das coisas, irmãos, que vai marcar a igreja da última geração, não é o quanto ela sabe de escatologia, não é o quanto ela olha para o céu e consegue discernir as coisas que estão acontecendo no mundo, não é o quanto que ela tem de texto bíblico guardado aqui no seu coração, mas o que vai diferenciar a igreja da última hora é a sua permanência. A Bíblia diz em Mateus 24 que é na vossa perseverança que você guarda a sua alma, é perseverar naquilo que o Senhor está fazendo, é não abrir mão dos planos do Senhor, é ter a sua vida pautada. Tem muita gente que começa bem, mas é ruim de terminar. Começa com gás, mas quando as coisas começam a se normalizar, meu irmão, começa já a ver outras coisas, a preocupar com outras coisas, a colocar outras prioridades. Meu irmão, eu estou vendo essa igreja se formando, e está vindo sobre nós uma onda que vai demandar de nós permanência. Vai demandar de mim e de você uma postura, uma identificação. Será que existe alguém aqui nessa noite em que o Espírito Santo pode olhar para você e você olhar nos olhos do Senhor e dizer assim: Senhor, eu sou limitado, eu não tenho muito para oferecer, mas por graça, por misericórdia, usa minha vida conforme o teu querer. Será que tem alguém aqui hoje? Irmãos, cuidado. Quem é que está do lado do Senhor nesses últimos dias? Nós temos visto de novo posicionamentos terríveis, palavras terríveis que têm surgido, e parece que isso já não assusta mais a gente. Nós estamos como nação diante de dias terríveis, na proeminência de viver coisas terríveis. E como igreja a gente ainda está preocupado em quem que a gente vai incomodar, em quem que a gente vai falar que vai ficar triste com o que a gente está falando. Eu não estou falando aqui, meu irmão, fazendo apologia para você ser grosso, para você ser estúpido, para você avançar a linha da educação, para você não ser uma pessoa que ame, não. Como o pastor Mateus falou aqui, o nosso maior objetivo é amar, é servir. Mas, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: o amor também demanda de mim e de você um posicionamento sério. A gente deixa todo tipo de tranqueira entrar na nossa casa, a gente deixa todo tipo de tranqueira entrar nos ouvidos dos nossos filhos, a gente deixa todo tipo de porcaria ficar entrando na nossa alma, e a gente às vezes não se posiciona. Meu irmão, se você não ajuda com Deus, você espalha.
Se você não se posiciona, você é mais um com o território do inimigo. Todo crente que não se posiciona, meu irmão, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá naquilo que Deus tem chamado você a fazer, cuidado para não ser como a tribo de Meróis, que enquanto está todo mundo trabalhando, quando há um desafio, você está tirando o seu time de campo. A Bíblia diz que a seara é grande e poucos são os trabalhadores, ceifeiros. Não está dizendo que os participantes são poucos, nem que os membros são poucos, nem que aqueles que vêm visitar são poucos. Esses últimos dias a gente vai ver muita igreja cheia, mas poucos trabalhadores. Poucos trabalhadores. Há um sinal ali na porta da igreja, há uma placa na porta da igreja invisível, ninguém consegue ver, mas está escrito assim: procura-se trabalhadores. Você que está aqui nessa reunião, você está no lugar certo. Aqui estão os trabalhadores da seara do Senhor. Aqui estão as pessoas que Deus pode contar. Onde estão as pessoas que Deus pode contar aqui? Sabe, irmãos, nesses dias Deus está fazendo coisas tremendas. Se já não incomoda mais o seu coração, se já não incomoda mais você, saber que Deus está lá. Eu estava vindo aqui, passeando aqui, antes de chegar aqui na igreja, eu estava passeando pela cidade, com a minha família no carro, e passando pela porta dos bares, passando pelas ruas, e eu pensando, meu Deus, a igreja é uma bênção, a igreja está cheia, a igreja está uma bênção, mas olha quanta gente aqui ainda na rua. Olha quanta gente se curvando a bebida, olha quanta gente se prostituindo, se matando, aos poucos se afastando de Deus ao ponto de morrer eternamente. E nós estávamos no carro, e isso machuca o meu coração. Se isso não machuca mais o seu, meu irmão, em saber que o reino de Deus estabeleceu guerra para salvar vidas lá fora, para estabelecer o reino de Deus nas casas e nas famílias. Ah, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu decidi como pastor fazer algo que talvez seja a minha maior motivação no ministério. Eu digo para Deus todos os dias: Senhor, me dá quem ninguém quer, me dá quem ninguém vai valorizar. Senhor, me leva aos lugares onde as pessoas, os quebrados, os casamentos quebrados, os adolescentes mais tranqueira, esse pessoal aí, trans, sei lá o que, qualquer pessoa, me dá o que ninguém quer. Porque quando você pede a Deus quem ninguém quer, Deus começa a atrair, trazer para você quem todo mundo quer. Às vezes alguém olha e diz assim: não, é porque a igreja lá é abençoada, é rica. Só Deus sabe a luta que a gente passa para vencer os obstáculos que a gente tem na semana. Ninguém, irmãos, imagina o que é às vezes a gente fazer um equilíbrio de pratos aqui para poder botar essa casa para andar e para funcionar. Mas quando a gente ora, Deus dá a nós aquilo que ninguém quer, aqueles que ninguém está vendo. Deus começa a trazer gente como você, como todo mundo quer. Aí fica fácil em dizer: não, está assim, está assado. É por graça e misericórdia de Deus, é a obra de Deus que está sendo feita. Você está ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo? Eu oro, meu irmão, nesses 24 anos que Deus tem nos dado, esse mês de março vai ser um mês para revirar você do avesso. Porque se em 24 anos Deus não fez, esse ano Deus vai fazer o que Ele não fez em 24. Eu estou profetizando isso na vida da igreja. Esse ano vai ser um ano de crescimento, de alinhamento, um ano onde aquele que estava inerte, apático, imóvel, vai ser despertado e vai correr como a corça, vai pular aqui como... Eu não entendo esses assuntos aqui que o pastor falou, o pastor Mateus falou, vai pular igual bezerro, mas vai pular igual bezerro. Eu quero ver crente cheio do Espírito Santo aqui nos cultos, dando pulo para encostar até o teto. Eu quero ver o fogo de Deus caindo nessa casa. Eu quero ver milagres. Se Deus está se movendo, eu quero cooperar com o Senhor. Conta comigo, Jesus. Quem mais pode dizer isso nessa noite? Conta comigo, Senhor. Conta comigo, Senhor. Chega de ficar parado. Chega de ficar vendo tudo aí se movendo, e a gente aqui, de braço cruzado.
esperando. A parábola em Mateus 20, Jesus conta a parábola dos trabalhadores. Alguém diz para eles: por que vocês não foram trabalhar? E eles disseram: porque ninguém nos contratou. Meu irmão, até quando vai ser essa a nossa desculpa? Ninguém chamou a gente para fazer nada. Você está vendo algo para fazer? Pule na frente e faça. Tem uma placa lá fora dizendo: procura-se trabalhadores. Eu estou precisando de pregadores aqui na frente. Essa igreja está precisando de consolidadores. Essa igreja está precisando de líderes de célula. Essa igreja está precisando de intercessores. Essa igreja está precisando de discipuladores para as crianças. Essa igreja está precisando de alguém que liga, alguém que se importa, alguém que vai atrás, alguém que paga o preço, alguém que ora, que jejua. Essa igreja está precisando até de gente que está disposto a ficar rico para abençoar a igreja. Eita glória! Tem gente que vai ficar tão rico que vai abençoar a igreja. Olha Deus aí, irmão. Tem gente que vai viver dos 10% do dízimo, vai dar 90% para Deus. Tem gente que fala: ai, que isso, viver de 10. Imagina, meu irmão, você viver de 10 e bem. O quanto que você está vivendo? Nós estamos precisando, irmãos. Levante-se, não seja como a tribo de Meróis. Não deixe com que a maldição, tem coisas, irmãos, que estão acontecendo que você não vai ver agora. Tem coisas que você não vai perceber nesse momento. Eu não sou aqui profeta para trazer nada disso. Eu quero que a bênção de Deus alcance você, por isso que eu estou pregando. Mas tem gente que atrai maldição para si, que fica olhando para o lado, olhando para o vento, para ver qual que vai ser a melhor oportunidade para fazer. Se você ficar esperando o vento te indicar, meu irmão, você vai ficar parado, você vai apodrecer, você vai perder ânimo, porque toda hora vai vir. Se o diabo descobrir a área que ele pode tocar para fazer você parar, toda hora vai ser assim. Meu irmão, eu não sei como você já viveu até aqui. Eu não sei o que você passou de experiências erradas com pessoas, com liderança, com a igreja. Mas uma coisa eu tenho para te dizer: levanta-te, povo de Deus. Deixa eu dizer uma palavra para os jovens, para os adolescentes: vocês vão carregar uma tocha de Deus tão importante para a vida dessa cidade. Onde estão os jovens e os adolescentes aqui? Se prepara, porque um avivamento vai vir sobre vocês de uma forma tão poderosa. Vocês têm tudo que vocês precisam. Há uma guerra espiritual estabelecida contra todo espírito de suicídio, contra todo espírito que traz uma desvalorização para a sua vida, mentiras na sua mente, destruição nos seus relacionamentos. Nós, como igreja do Senhor, nos levantamos para dizer: voem, voem, sejam cheios do Espírito Santo. Eu experimento isso na minha casa, meu irmão. Eu quero ver meus filhos cheios de Deus, apaixonados pelo Senhor. Eu oro por isso, uma igreja apaixonada. Quando tem culto aqui, os adolescentes estão orando, os jovens estão clamando a Deus, as mulheres estão aqui clamando, os homens. Amanhã, homem, eu quero ver você aqui 6 horas da manhã. Está muito ruim, não consigo levantar. Quero ver se estivesse lá. A gente às vezes só se move quando toca a gente. Quando toca, o que vai ser preciso para você se despertar? Esse é o tempo de Deus para você. Esse é o tempo do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos mostrar para o mundo de que lado que nós estamos. De que lado você está, meu irmão? De que lado você está? O mundo está acabando. As situações estão cada vez mais terríveis. E nós estamos do lado de quem? Diz que tinha um casal de velhinhos, e eles moravam num rancho. E aí, altas horas da noite, escutaram um barulho lá fora. O velhinho tinha uma arma em casa, seu Pedro. Pegou aquela arma. E a velhinha também levantou assustada. Não achou nada para pegar, pegou um pente. E foi os dois para fora. E quando ele viu, era um animal. Então ele deu um tiro para cima, o animal saiu correndo. E aí a velha estava atrás com um pente na mão. Aí o velho deu um tiro. Falou para ela: ué, que coisa ridícula é essa, segurando esse pente aí? O que você acha que você ia fazer com esse pente? E ela, bem rapidamente, bem sagaz, olhou para ele e disse assim: não, eu só queria que ele soubesse de que lado que eu estou. Meu irmão, de que lado que você está? Qual é a arma que você... Eu não posso muito. Tem coisa que eu não posso. Jesus não está pedindo que você não pode, Jesus está pedindo que você pode.
Tem coisa que você não vai poder mesmo. Tem coisa que é natural para você, você não vai conseguir fazer. E para isso nós somos igreja. Quando Jesus está lá naquele dia, com aquela mulher do vaso de alabastro, e ela derrama aquele perfume, ela entrega o melhor que ela tem. O perfume toma toda a casa. Até então ninguém tinha lavado os pés de Jesus, ninguém tinha feito nada para Jesus, mas ele então enobrece aquela atitude. E ele faz algo muito interessante, irmãos. Se você prestar atenção, lá em Marcos 14, versículo 8, olha o que Jesus diz a respeito dessa mulher. Ele diz, olha, onde for contada a história do Evangelho, vai ser lembrada dessa mulher. Essa mulher vai ser lembrada, por quê? Porque ela fez o que? Olha a chave aqui. Por que ela foi lembrada para sempre? Porque ela fez o que pôde. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisa que você não pode fazer, mas tem coisa que você pode. Todos nós aqui podemos fazer alguma coisa. Todos nós aqui temos capacidade para se mover de alguma forma. Deus chamou você. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. O Senhor não pincelou você lá da tua casa, resgatou você daquele passado terrível, limpou as tuas vestes, te encheu do Espírito Santo para te colocar aqui agora na cadeirinha, para você ficar aqui, karaokê crente, cantando todo domingo, indo embora para casa, vivendo a sua vida. Não, você foi chamado para ser coluna de Deus. Você foi chamado para ser casa do Altíssimo, embaixada do reino. Tem gente, irmão, que está trocando as bolas lá no lugar onde você deveria estar dando fruto, lá no seu GT, na sua célula, troca por qualquer coisa. Tem compromisso disso, daquilo outro. Não, meu irmão, tem que ter compromisso sim, tem que ter uma vida saudável, tem que ter amigos, tem que ter lazer. Mas, meu irmão, nós vivemos num tempo onde a gente tem trocado princípios por prazer. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu tenho os meus filhos, que Deus guarde, olhe por mim. Eles ainda não chegaram na adolescência, mas eu estou fazendo de tudo para que quando eles chegarem, eles sejam adolescentes diferentes. Todo mundo diz assim, adolescente passa uma fase. Eu sei que passa. Só que se passar, lá em casa eu quero que passe de maneira diferente. Não estraga a minha oração, me ajuda na minha oração. Mas eu falo de Jesus. Eles oram, eles buscam o Senhor. Eu não quero que o meu filho seja o melhor em atividades extracurriculares, o melhor estudante, a melhor na faculdade. Não. Eu quero sim que eles sejam, mas se eles não forem, tudo bem. Eu quero que eles sejam homem e mulher de Deus. É isso que vai fazer a diferença para eles. É isso, porque às vezes a gente vai botando na cultura da criança, que ela tem, que ela vai, e daqui a pouco ela foi. E Deus, e o Senhor, e oração, e jejum. Lá em casa a gente jejua todo mundo. Se eu não ensinar eles como criança, quem é que vai ensinar? Quando se levanta para orar, ora todo mundo. Quando levanta para ler a Bíblia, levanta todo mundo. Se não for assim, meu irmão, eu sou mais um igual ao mundo. Eu não sou igual ao mundo. Senhor, conta comigo, eu estou do teu lado. Minha casa é diferente. Não estou dizendo isso, irmãos, para me engrandecer não, que Deus tenha misericórdia de mim, mas eu estou dizendo isso porque é uma decisão que precisa partir do nosso coração todo dia. Você não tem filhos para dar filhos para o diabo, você tem filhos para fazer deles flechas na mão do Senhor. Então aqui na minha casa não vai entrar, não entra todo tipo de filme, não entra todo tipo de programa de televisão, não entra qualquer porcaria aqui dentro da minha casa, não vai entrar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Entra BBB, nada. Tem televisão no quarto, tira a televisão, faz o que tiver que fazer. Meu irmão, eu temo o dia que a gente vai ter que voltar a ser aquelas igrejas de tradição, aquelas igrejas de doutrina. Sabe por quê? Porque uma coisa que a gente dá, uma brecha que a gente abre, irmãos, fora do Espírito as pessoas se perdem. Eu no nome de Jesus, irmãos, eu não quero voltar para aquelas coisas de religiosidade. Vocês me conhecem, vocês sabem que a minha vida é leve, eu amo o Senhor, eu quero servir o Senhor com tudo que tem, sem nenhum tipo de religiosidade. Vamos voar alto na presença do Senhor. Mas tem coisa, irmão, que se a gente não ensinar, que não pode, não faz, não deve, as pessoas estão perdendo
o sentido das coisas. Os crentes estão perdendo o sentido das coisas. Eu fico assustado. Desculpem, irmãos, que estão nos visitando hoje. Deus abençoe. Amo vocês. Mas eu fico assustado com o nível de postagem em rede social, com o nível de foto de gente de biquíni, de roupa de banho, com roupas que as pessoas estão usando. Vem para a igreja mostrando tudo que pode e que não pode. Pelo amor de Deus, irmãos. Deus já está falando. Deus está falando aqui, ó, dentro do coração da gente. Tem coisas, meu irmão e minha irmã, que você serve a Jesus. E como você serve a Jesus, você precisa ser sal. Você precisa ser luz. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, meu irmão? Olha, já tem muito tempo que eu não falo nada disso aqui. Já tem muito tempo. Mas agora, meu irmão, nessa última hora, você está vendo o que está acontecendo à nossa volta? Você está vendo a trombeta soando à nossa volta? Se eu não falar, o sangue seu cai sobre mim. Eu tenho que falar para você. E não só falar, vem caminhar comigo, dá o braço aqui comigo, vamos caminhar, porque nós vamos viver vida santa diante do Senhor. Se você não sabe, eu vou te mostrar como é que é. Se você não tem referência, tem liderança boa aqui, para você caminhar cheio da presença de Deus. E nós precisamos, irmãos, nos posicionar, porque esses dias são maus. Como igreja, nós temos que nos posicionar no Senhor. Quem é você? Você é aquele que ajunta ou espalha? Não há neutralidade no reino de Deus. Se você não está fazendo nada, continue fazendo nada, e esse o destino é a perdição eterna. É puro e simples assim. Hoje nós estamos tendo uma nova oportunidade. Estamos começando um novo ciclo. Na cruz, nós temos uma oportunidade de recomeço. Hoje nós vamos tomar da Santa Ceia. E essa Santa Ceia vai ser diferente para mim e para você. Porque nós vamos assumir um compromisso com o Senhor. Na cruz toda a maldição foi cancelada sobre a minha vida. Até mesmo a maldição da inatividade, a maldição da inércia, a maldição da indiferença, do descaso, já foi condenada na cruz, para que eu e você pudéssemos viver uma vida livre, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida transbordante na presença do Senhor. Feche seus olhos, fique de pé no seu lugar. Hoje é uma noite especial para pessoas que querem começar de novo. Eu sinto a presença de Deus aqui de uma forma tão profunda, tão nítida, tão ardente. Queima o meu coração nessa noite. Porque ninguém conhece você como você mesmo e o próprio Deus. E eu sei onde está ferindo, porque também fere a mim. A caminhada fere a todos nós. Tem gente que está trocando as bolas, está valorizando, não, porque eu não tenho tempo. O que Deus precisa fazer? Arrancar aquilo que está tirando do seu tempo? Irmãos, a vida com Deus não pode ser levada de qualquer jeito. Entenda que eu estou falando isso aqui em amor para você. Eu não estou falando porque eu já alcancei um nível tão alto e eu estou me julgando acima de qualquer pessoa. Pelo contrário, eu preciso, antes de passar aí, passa aqui. Eu mais que qualquer pessoa. Por quê? Porque eu vivo disso. Eu vivo disso. Eu não posso falar daquilo que eu não vivo. Eu falo isso em amor para você. Reveja as suas atitudes. Reveja o seu compromisso com Deus. Reveja o quanto você valoriza a obra do Senhor, o quanto você está contribuindo para aquilo que Deus está fazendo na terra. Feche seus olhos e coloque diante da presença de Deus. Eu quero orar nessa noite, meu irmão, porque há um mover tão profundo aqui para desatar ataduras, feridas que foram feitas ao longo do tempo. Talvez você pense assim, para que eu estou ouvindo isso tudo? Só você sabe o quanto você já contribuiu, o quanto você já viveu. E hoje é um chamado de Deus
para você começar de novo. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo para você. Quem comigo não ajunta, espalha. Mas eu não estou fazendo nada demais. Pois é, quem não faz nada demais está fazendo de menos. Ouça o Espírito Santo dizendo para você: eu conto com você, eu preciso de você, eu não abro mão de você. O Espírito Santo está dizendo isso para algumas pessoas aqui nessa noite. Eu não abro mão de você aqui nesse altar. Eu não abro mão de você aqui nesse altar. O Espírito Santo está dizendo isso agora para essas pessoas. Eu não abro mão de você, cuidando de vidas. Há uma geração que está se perdendo porque você saiu do lugar. Há vidas que estão sendo ceifadas pelo inimigo porque você não abriu a sua boca, porque você desistiu. Meu irmão, faça uma aliança com Deus nessa noite. Antes de tomarmos a Santa Ceia, nós vamos já nos posicionar. Nós vamos ser ministrados por uma canção. Faça pazes com Deus agora. A Santa Ceia é uma aliança. Hoje você está fazendo uma aliança com o teu Deus. Se até aqui você tem ficado parado, inerte, as mentiras do diabo, os pesos dessa vida, as provocações do inimigo roubaram de você o ânimo, a sua alegria em servir. Meu irmão, na cruz essa maldição já foi cancelada sobre você. Você vai receber alegria nova, você vai receber ânimo novo, você vai receber um novo cântico da sua boca. Ah, meu irmão, joelhos trementes vão parar de tremer, mãos vacilantes vão parar de vacilar, mentes vão ser produtivas para a glória do Senhor. Comece a se acertar com Deus agora. Apresente a sua vida, diga: Pai, conta comigo. Na igreja da última geração, na igreja da última geração, conta comigo, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade, em nome de Jesus.